Olá, a paz de Cristo Jesus. Eis-me aqui a missionária Jussiara Santos com mais uma palavra dos altos céus para você. Ei, não saia daí, ouça até o final, porque Deus tem uma palavra abençoada para a tua vida nesta manhã, neste café com Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, você que gostar desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal Família Cristã, adicione o sininho para que toda vez que tiver uma mensagem, uma live abençoada, louvado seja o nome do Senhor, você venha receber dos altos céus. Amém? Porque aqui nós temos lives, nós temos oração da noite, todos os dias, e tem sempre uma palavra para você. Por isso, fica ligado, fique ligada neste vídeo, porque Deus quer falar contigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vou estar meditando aqui na palavra do servo Jó, no capítulo 42. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ouça bem. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Glória a Deus, né? Aqui o servo Jó, nós vemos que Jó, desde lá do começo, ele passou por várias situações difíceis. Jó passou pela perca dos filhos, Jó passou pela perca de todas as herdades dele, Jó passou por um momento de tribulação no casamento, louvado seja o nome do Senhor. Jó passou por enfermidade, que a Bíblia diz que ele estava de lepra da ponta da cabeça à ponta dos pés, e Jó se coçava, louvado seja o nome do Senhor, com cacos de telha. Você imagine, louvado seja o nome do Senhor, o momento, as coisas ao qual Jó sofreu no momento de tribulação. E aqui no capítulo 42, depois de todo aquele processo, Jó entendeu o propósito, porque quando você passa pelo processo, você começa a entender que existe um propósito. Se você está passando por um processo de enfermidade na vida financeira, se você esteja passando um processo com seu filho, com seu casamento, dê glória a Deus. Porque aqui no capítulo 42, Jó começa a entender o processo. Ele começa a entender que existe um propósito. Ele começou a entender que ali ele estava aprendendo, que ali ele estava sendo mais sensível à voz do Espírito Santo. Ele pede perdão a Deus pela incapacidade dele de entender, louvado seja o nome do Senhor, o porquê de tudo aquilo ao qual ele passara. Então ali, quando Jó começou a entender e começou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, receber a subcanta do Senhor, a Bachebe, como ela sai e ficar ali, a ligado, aleluia, com as promessas, com o propósito de Deus, aleluia, ele veio o entendimento e Deus começou a trabalhar, Deus começou a operar, porque quando você começa a adorar a Deus, a glorificar Ele, em meio à tempestade, em meio à tormenta, em meio à enfermidade, em meio, aleluia, às percas, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor começa a trabalhar, porque assim, aleluia, começamos a dar vazão para o Espírito Santo, para que Ele venha operar um milagre na sua vida, porque Deus é Deus do milagre. Nós não podemos ficar vivendo somente o natural. Nós cristãos não somos naturais, nós vivemos o sobrenatural, aquilo que foge ao entendimento humano, aquilo que foge ao entendimento da natureza humana, é onde nós cremos que Jesus veio em forma humana à terra para salvar uma humanidade pecadora e impura. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, nesta manhã, Ele me usa como instrumento para você. Comece a adorar, comece a louvar, comece a engrandecer o nome do Senhor nessa tempestade, neste vento, nessa escassez, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Comece a ser grato, tenha gratidão, porque Jesus veio em prol das nossas vidas para nos salvar, aleluia, para que nós venhamos, aleluia, receber a salvação, a vida eterna, a coroa da vida. Então, nesta manhã, deste café da manhã com Deus, que
Deus venha tocar no seu coração. Permita o Espírito Santo entrar. Aleluia. Batei, batei, abre-se-vos-á. Abre a porta do seu coração. Abre, Jesus bate nesta manhã no seu coração, na porta do seu coração. Abre e deixa ele entrar. Deixa ele operar um milagre. Deixa ele transformar a sua vida. Deixa ele transformar a história da sua vida, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes para que Deus viesse tirar o espinho dele da carne. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele orou, mas, aleluia, Deus respondeu na 3ª vez. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. A graça do Senhor basta na sua vida. E ele ainda disse: o meu poder se glorifica na sua fraqueza. Então o poder de Deus se glorifica no momento de tribulação, no momento de dor, no momento de enfermidade, numa tempestade ao qual você acha que não vai suportar. Sozinho, sozinha, você não vai, mas com Jesus você vai conseguir, porque Jesus nesta manhã, ele me despertou, ele me tocou, aleluia, para deixar para você essa mensagem dos altos céus, essa mensagem de fé, de força, de esperanças renovadas. Louvado seja o nome do Senhor. Você neste momento pode estar até falando: a missionária está louca. Sou louca sim, por Jesus Cristo, porque eu sei de onde ele me tirou, eu sei das curas ao qual ele fez na minha vida, na vida da minha filha, na minha família. Eu creio no poder de Deus, eu creio no sobrenatural, eu vivo o sobrenatural e eu ergo as minhas mãos nesta manhã para poder te ajudar. Eu quero ser um instrumento de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para qualquer setor da sua vida, porque eu creio nesse Deus altíssimo da glória, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que veio em forma humana na terra para nos salvar, para nos dar vitória, para nos conceber, ter o direito à coroa da vida. Então clame, adore, aleluia, Jesus Cristo. Não é o momento de desistir, não é o momento de parar, é o momento de continuar. Continue orando pelo seu filho, continue orando pelo seu casamento e não volte atrás, porque Deus, aleluia, vai tirar o seu filho desta vida, da cocaína, da maconha, louvado seja o nome do Senhor, da bebida alcoólica, louvado seja o nome do Senhor, do crack. Se você está orando, se você está clamando, não desista do seu filho, porque é isso que o inimigo de nossas almas, ele quer, que você desista do seu filho, para que ele venha tragar a sua família, tragar o seu filho, tragar o seu casamento, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não vai destruir a sua família, ele não vai destruir seu casamento, ele não vai acabar com a sua saúde, porque Deus é na sua vida. E nesta manhã, Jesus Cristo me enviou para ser um instrumento para a sua vida. Levanta, quem te prometeu garante. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tudo vai passar. Jesus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que Ele é contigo. Posso orar pela sua vida nesta manhã? Então, abaixe sua cabeça, erga suas mãos. Se você não puder, fica ligadinha com Deus, porque eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o teu Filho amado, ao qual enviaste a terra, Deus, para todo aquele que nele crê, não pereça, Deus, mas tenha vida eterna, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu venho colocar a vida desta mulher, deste homem, desta família, Senhor, nas tuas mãos. Pai, que tu venha acampar os teus anjos ao redor, Pai, desta família. Que o Senhor, aleluia, venha libertar esse filho, essa filha, Pai, aleluia, do vício da maconha, da cocaína, Senhor, aleluia, do crack, Pai. Esta família que está sendo destruída devido, Senhor, aleluia, essa pessoa se entregar aos vícios, Pai, aleluia, e muitas vezes nem para casa voltar, Pai, aleluia, e a sua família ficar procurando, Pai, no necrotério, nos hospitais, Pai amado, Pai querido. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, tira esse desespero, Deus. Entra com providência, ouça a oração desta avó, desta mãe, deste pai, Senhor, este clamor, Pai, ao qual, aleluia, a sua filha, a tua serva não suporta mais passar. Em nome de Jesus, Senhor, eu venho colocar as famílias nesta manhã, aleluia, na palma das tuas mãos. Eu venho colocar, Senhor, este casamento, ao qual, Senhor, aleluia, aleluia, ninguém crer mais que será restaurado, mas eu vivo, aleluia, o sobrenatural. E eu creio, Pai, que o Senhor nesta manhã está indo de encontro a este casamento, este casal, esse cônjuge,
Senhor, ao qual, aleluia, estão prestes a se separar, Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos este relacionamento, este casamento, este noivado, este namoro, Pai, aleluia, ao qual o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, separou esta família, aleluia, para que teu nome venha a ser glorificado. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, essa pessoa que se afastou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da tua casa, do seu evangelho, se afastou de ti, Pai, aleluia, mas que sente vontade de voltar, mas sente vergonha, Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no lugar da vergonha será dupla honra. Olhe para Jesus, Ele está tocando na sua vida, Ele está tocando na sua família, está te dando vitória. Toma, Senhor, esta pessoa que vive na solidão, esta pessoa que vive sozinha, Pai, aleluia, e que clama a ti, Senhor, dia e noite e dia, para levar uma pessoa, um relacionamento, Pai, aleluia, para fazer companhia. Pai, que tu venha dar vitória, Pai, que tu venha guardar a cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco cada vida, Senhor, nesta manhã, na palma das tuas mãos, Senhor, crendo que o Senhor já operou um milagre, que o Senhor já trabalhou, o Senhor, aleluia, já quebrou todo grilhões, todo corrente, todo cadeado, Pai, em prol dessas vidas que estão, Senhor, necessitadas de ti. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco cada vida nas tuas mãos, crendo, Pai, que o Senhor, aleluia, já jogou por terra toda obra maligna do inimigo, Pai, contra as famílias, contra os casamentos, contra a saúde, Pai, que toda enfermidade venha cair por terra nesta manhã, que eu venha ser instrumento, Pai, de cura, de libertação, de transformação, de restauração, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo vitória na sua casa, no seu casamento, na sua família, aleluia, em nome de Jesus, no seu trabalho, que Deus venha te erguer e te levantar, aleluia, e te levantar como atalaia nessa terra, glorificando e louvando ao Senhor, engrandecendo, assim como Jó fez no capítulo 42, ele começou a entender que o processo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era para a glória de Deus, e que naquele processo ele precisava glorificar, que naquele processo ele estava aprendendo com Deus e aprendendo a ter mais sensibilidade com o Espírito Santo, aprendendo a ouvir o Espírito Santo, a discernir a voz do diabo e a voz do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, que você neste processo, nesta tempestade, neste vento, aleluia, venha absorver e aprender e entender, aleluia, que existe um propósito, assim como Jó entendeu. E em nome de Jesus, Deus venha te abençoar e te guardar e te livrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Levanta, quem te prometeu garante. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Aleluia. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai tudo passar em nome de Jesus. E que você venha ter um ótimo dia na presença do Senhor. Em nome de Jesus, um cafezinho, aleluia, com Jesus nesta manhã. Foi maravilhoso estar com você. E que esse vídeo possa ser compartilhado com outras pessoas, com outras vidas, com outras almas que precisam a reconhecer Jesus como único, exclusivo e suficiente Salvador de suas vidas. E que venham entender que se há processo, há propósito. Assim como Jó entendeu, aleluia, que naquele processo ele estava aprendendo a ter mais intimidade com Deus. E ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jó começou a receber a vitória. Louvado seja Deus. E Deus até usou Jó, aleluia, para orar pelos seus amigos. E assim, toda a maldição lançada sobre a vida daqueles amigos ao qual blasfemaram contra Deus, através da vida de Jó, que estava no processo profundo, aleluia, Deus, aleluia, jogou por terra tudo aquilo que estava sobre a vida daqueles homens, através da vida de Jó. E Deus ainda diz que somente através da vida de Jó, aquilo seria tirado em nome de Jesus. Aquela maldição seria jogada por terra. Assim é na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que eu venha ser um instrumento na sua vida nesta manhã. Por isso receba e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. E agora é o cafezinho com Deus, amém? Que delícia, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até a próxima live com a missionária Jussiara. Amém, santos? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Até a próxima.